A Igreja celebra neste ano o centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal. As aparições da Virgem Maria se apresentam em 2 ciclos, o angélico e o mariano. O ciclo angélico se refere às 3 aparições do Anjo de Portugal no ano de 1916 e é considerado uma preparação para as aparições de Nossa Senhora no ano seguinte. O ciclo mariano se refere às aparições de Nossa Senhora, às 6 aparições no ano de 1917. O apelo à conversão, penitência e oração está no centro da mensagem de Fátima. Aqui nos Valinhos, local em que o anjo apareceu, é possível conhecer mais sobre essa mensagem, sobre a vida de Francisco e Jacinta, sobre a história de Lúcia e o segredo revelado por Nossa Senhora, sobre a relação dos papas com Fátima e sobre essa espiritualidade que todos são chamados a viver. Em 13 de maio de 2010, na missa em que o Papa Bento XVI celebrou no altar do mundo, ele afirmou que iludir-se-ia quem pensasse que a missão profética de Fátima esteja concluída. Então, qual será a mensagem de Fátima? E se nos foi dada há 100 anos atrás, como pode ser ainda atual? Se olharmos simplesmente para as poucas frases registradas, podemos nos frustrar com tamanha simplicidade. Nossa Senhora vem sempre pedir oração e penitência. Como mãe que nos conhece, ela não se cansa de lembrar-nos que precisamos nos converter. Ela vem nos revelar o seu imaculado coração e nos dar uma chave de leitura da nossa espiritualidade. Nossa Senhora apareceu em Fátima no dia 13 de maio, a 3 crianças, Jacinta, Francisco e Lúcia. O ciclo das aparições, em 1917, encerrou em 13 de outubro, e as últimas palavras do relato de Lúcia falam da bênção então dirigida ao mundo. Vimos ao lado do sol São José com um menino e Nossa Senhora vestida de branco, com um manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo com gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Esta bênção não era algo apenas para os pastorinhos, mas para a humanidade inteira. Em meio às crises da época, em plena Primeira Guerra Mundial, sob um regime político que tinha como meta aniquilar a fé em Portugal, em meio a perseguições religiosas, uns dias antes da Revolução, na Rússia, que iria dar início a um regime comunista antirreligioso, quando o mal e o pecado pareciam serem vencedores, a Virgem Maria faz brilhar em todo o seu esplendor a vontade salvífica de Deus, uma bênção que revela a extensão da sua ternura a todas as criaturas. Tal como os pastorinhos encontraram força e alegria em servir a Deus e se oferecer a Ele, consolados e protegidos por Maria, há 100 anos, milhares e milhares de peregrinos vão ao encontro desse refúgio. 100 anos depois das aparições, a mensagem de Fátima continua atual, porque não se refere apenas a uma época ou à experiência pessoal dos videntes. Se refere à evangelização. A mensagem de Fátima é um convite à conversão, oração e penitência. É a mensagem evangélica, uma proposta prática para a vivência cristã. Na carta pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa sobre o centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, os bispos afirmam que ao longo de todos esses 100 anos, a peregrinação a Fátima revitalizou a fé de muitos crentes cansados, suscitou a conversão de muitos corações endurecidos, reafirmou a pertença eclesial de muitos batizados desorientados, tornou possível que muitos indiferentes redescobrissem o Evangelho. Em Fátima, o convite à oração e ao compromisso com a construção da paz sacudiu as consciências no limiar de um século conflituoso e trágico. Quando a humanidade agonizava numa violência de alcance mundial, a Virgem de Fátima veio pedir a oração do Rosário pela paz, anunciando para breve o fim da guerra e pedindo a conversão dos homens para que não ocorresse outro conflito. Nesse sentido, que o mundo e a Rússia fossem consagrados ao seu Imaculado Coração, sob a promessa de que, por fim, triunfará e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Ainda hoje, quando vivemos, como diz o Papa Francisco, uma terceira guerra combatida em episódios,
A mensagem da Senhora de Fátima agita as nossas consciências para que reconheçamos a tarefa desta hora histórica. A tarefa de não nos deixarmos cair na indiferença diante de tanto sofrimento, de respeitarmos a memória de tantas vítimas inocentes, de não deixarmos que o nosso coração se torne insensível ao mal, tantas vezes banalizado. Neste sentido, São João Paulo II recorda-nos que a mensagem de Fátima é destinada de modo particular aos homens do nosso século, marcado pelas guerras, pelo ódio, pela violação dos direitos fundamentais do homem, pelo enorme sofrimento de homens e nações e, por fim, pela luta contra Deus, impelida até a negação da sua existência. Por isso é que a mensagem de Fátima continua profundamente atual. E hoje podemos ter essa certeza que o seu convite à conversão, à oração e à penitência permanece atual. A Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, vem oferecer o abrigo do seu manto protetor, continua convidando os seus filhos a se refugiar no seu colo materno. Ela, cujo coração imaculado é o caminho que conduz até Deus.